É natural que a gente crie expectativas quando estamos de frente a um acontecimento muito grande. Ganhar uma Copa do Mundo, a procura e a morte de Osama Bin Laden, o ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro. É sempre uma agitação grande. Essas coisas ficam muito marcadas e ganham contornos gigantescos. Faz-se heróis, mártires e, com toda certeza, há sempre um exagero na hora de contar, de passar a história para frente. Parece que o ser humano não está completo se ele não der uma leve exagerada em suas histórias. E é isso que vamos ver agora. Fatos que sempre tivemos como magnânimos e enormes, mas na verdade nem tinham todo esse glamour. Descubra com a gente aqui em 5 eventos históricos que não foram nada do que imaginávamos. Eu sou a Thalita Flores e sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Nariz da esfinge. A parte do corpo da esfinge que já não se encontra mais lá é por vezes motivos de piada e de muita dúvida. Existem inclusive montagens que revelariam como era o nariz da estátua antes dele ser destruído. Mas enfim, é difícil saber realmente a aparência do órgão, já que não há registro de imagem da época onde ela ainda era completa. Mas por muito tempo acreditava-se que o nariz havia se perdido em treinamentos feitos pelas tropas de Napoleão Bonaparte quando eles avançaram para o Egito no finalzinho do século XVIII, em 1798. Afinal, eles invadiram o país para se prepararem a fim de invadir a Índia, que naquele momento era controlado pela Inglaterra. Parecia bem real que aquela informação pudesse ser verdadeira, porque Napoleão brigou com os militares turcos que comandavam o território naquela época. Mas, para constar nesta listinha, você sabe que esse não é o motivo da perda. Desenhos feitos por um pesquisador da Noruega em 1738 comprovam que, quando Napoleão chegou ao país, naquela parte já estava bem avariada. Frederic Louis Norden retratou a esfinge já desfigurada, em pé, mas sem o seu desconhecido nariz. Há possibilidades ainda estudadas para saber o que aconteceu com a esfinge. A possível é que, na verdade, os turcos que comandavam o Egito naquela época foram quem realmente danificaram a estátua em treinamentos para combater os inimigos que viesse os incomodar, né? De um jeito ou de outro, Napoleão perdeu pelo menos um fato histórico em sua recheada vida. Número 2. Linha vermelha. Essa, apesar de parecer coisa de filme, era bem tratada como real. Um telefone vermelho que conecta diretamente a Casa Branca e o Kremlin, hoje comandados por Donald Trump e Vladimir Putin. E é quase que uma verdade. Para começar, ele nunca foi vermelho. E sabe por quê? Porque durante um bom tempo não houve um telefone direto entre os comandantes. E isso foi feito para evitar que os tons das vozes e o jeito de falar não fosse interpretado como ameaça ou algo parecido. Convenhamos que não deve ser legal ouvir nem Putin, nem o Trump exaltados, certo? O que realmente há é uma linha de comunicação por e-mail, fax e, posteriormente, o telefone foi implantado, porém não era vermelho. E praticamente esse processo de diálogo é só realizado quando há a ocorrência de incidentes acidentais e de grande magnitude. E também para discutir quando for usado poder nuclear no mundo sem autorização dos mesmos. Essa linha entre os países foi criada após um incidente da crise de mísseis durante a Guerra Fria, em 1962. Sua primeira utilização foi em momento de confusão no Oriente Médio, a Guerra dos 6 Dias, onde Israel guerreou com os países árabes que o rodeavam.
O serviço é muito útil e deixa os habitantes do mundo mais resguardado, porque funciona como uma certeza de que não haverá mal-entendido entre os países. Mas falemos a verdade, né? O charme não se perde um pouquinho? Porque realmente seria bem mais legal que toda essa comunicação fosse feita por um vintage e alegre telefone do que por e-mail sem graça, né? Número 3. Faroeste. Se você não é fã, seu pai ou seu avô devem ser bem familiarizados com os filmes de faroeste. Clint Eastwood, John Wayne, James Stewart eram os maiores representantes desta categoria de filmes. Então, todo esse ambiente e essas produções eram inspiradas numa época de expansão dos Estados Unidos em meados de 1860. Claro que você já viu as representações violentas daquela época. É tiro pra cá, ladrão pra outro lado, bares abarrotados de cowboys bêbados e arruaceiros e, claro, muitíssima violência. Você deve bem achar que a vida naquela época era exatamente assim. Um olho no trabalho e outro preocupado em não ser baleado. Mas temos que lhe falar a verdade. E realmente não é bem assim, viu? A realidade é que essas cidadezinhas espalhadas pelo interior dos Estados Unidos agiram como cidadezinhas de interiores. Isto é, vilarejos com comércios que visavam propiciar alimento e itens básicos de compra para os viajantes e os fazendeiros também. Era bem raros os duelos entre pessoas e quando aconteciam, eram quase sempre em salões, os famosos bares. E mesmo assim, não havia tanta troca de tiro assim não. Até porque a quantidade de ataques com facas era bastante equivalente ao número de incidentes com revólver. Se você não acredita, a média de mortes por cidade era de apenas 2 pessoas por ano. Se compararmos com agora, a coisa fica bem triste. Em uma semana de 2017, 1.195 homicídios foram confirmados no Brasil. Agora você que me diz, onde que é realmente o faroeste? Número 4. O planeta vermelho. Quando alguém fala a seguinte expressão, o planeta vermelho, só dá para se pensar em uma coisa, certo? O nosso vizinho chamado Marte. As fotos espaciais tiradas do planeta sempre nos mostram essa cor e por isso o apelido pegou. Mas e se disséssemos que na verdade ele não é vermelho? É isso mesmo, você pode até estar se sentindo enganado, mas essa é a verdade. Essa coloração rubra da imagem tem a ver com o cobre da sua atmosfera que logo vamos explicar. Assim como de longe enxergamos a Terra azul. Isso muda um pouco quando vemos de maneira plana. Do espaço é azul e na superfície temos uma mistura de cores quase que infinita. Mas, falando de Marte, a explicação é a seguinte. O planeta é coberto de regolito, um material cheio de óxido de ferro. Sabe quando algo enferruja? Então, é esse material que se avermelha, que é o que compõe a atmosfera do vizinho. Mas como esse óxido chegou aos céus, ninguém sabe explicar, viu? As cores de Marte, na verdade, são diversas. Seu solo tem boa parte num tom parecido com cinza escuro. Outras fotos, inclusive, já mostraram um céu parecido com o azul e, algumas vezes, meio mostarda. Realmente é muito confuso. Afinal, as imagens viajam cerca de 200 milhões de quilômetros até chegar aos computadores da NASA. Então, as distorções podem acontecer com frequência, mas de qualquer maneira, não ache que Marte é um planeta exclusivamente vermelho. Número 5. Kim Jong-un hacker. Houve no início de 2014 uma acusação de que a Coreia do Norte havia invadido os computadores da Sony Pictures, produtora de filmes norte-americana. O governo norte-americano acusou o regime asiático de ameaçar fortemente a segurança nacional do país e que iria responder com a mesma intensidade. A denúncia era de que Jong-un
não havia gostado da forma como o país foi retratado no filme A Entrevista, produzido por James Franco e Eva Gundberg, que tinha ainda Seth Rogen. Eles são conhecidos por fazerem filmes de comédia e muita sátira. A sinopse é de que 2 jornalistas fariam uma entrevista com o presidente norte-coreano e depois o iriam matar. Por isso, Kim havia desenvolvido uma missão para hackear e apagar o filme que o satirizava. Antes disso, ele já havia discursado que o lançamento do filme era uma ameaça de guerra. E nessa investida, documentos foram deletados. Outros arquivos importantes foram copiados para lá, sabe onde? Devido ao acontecimento, a estreia foi adiada e os atores principais do filme compareceram a poucos eventos. Além disso, os hackers auto-intitulados Guardiões da Paz divulgariam informações confidenciais caso o filme fosse aos cinemas. Porém, essa informação nunca foi confirmada, além das suspeitas. Até por isso, nunca houve retaliação norte-americana neste caso. Inclusive, como ainda não há resposta do que aconteceu, a maior suspeita é de que o trabalho tenha sido feito por alguém que trabalha ou trabalhava lá dentro. Enfim, é um soco no estômago de quem gosta da animosidade que sempre existiu entre norte-coreanos e norte-americanos. Ninguém pode provar nada nesse caso até que saibam que são os Guardiões da Paz. Bateu um desânimo aí? A história, por mais que seja importante, tem momentos de pouco glamour e, com certeza, pouco animados. A gente só resolveu trazer um pouquinho deles para que você fique sempre mais atento e não tão animado aí. Mas o que mais te surpreendeu? Faltou algum que não dissemos? De qualquer maneira, comente aqui embaixo para a gente ficar sabendo, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!